Vamos começar? Vamos orar. Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor neste dia. Deus amado, nós nos rendemos, nos sujeitamos a Ti, porque Tu és o Deus verdadeiro, o Criador do universo, aquele que não perde o controle em nenhum momento da situação, porque tudo está diante do Senhor e tudo está nas Tuas benditas mãos. Nós somos do Senhor, meu Pai. Obrigada pela vida, obrigada pelo alimento de cada dia, obrigada pelo Teu cuidado e obrigada pela vida de cada irmão que está aqui conectado. Que nessa noite o Senhor possa nos fortalecer, nos edificar, nos vivificar, Senhor, trazendo para nós esperança, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E a Tua palavra, ela é vida, ela gera fé, que ela possa estar mexendo com o nosso coração, com o nosso interior e retirando todo o temor, todo o medo, porque Tu és a paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Minha esposa Marilane vai estar dando uma pequena palavra introdutória e na sequência nós vamos ter outra meditação pequena, devocional, para o nosso crescimento espiritual. Queridos, eu queria fazer a reflexão do dia, da quarentena que nós estamos, não é verdade? E mais um dia, sem uma previsão de final para para início de maio para o comércio e para início de junho para as escolas. Essa é a previsão por enquanto, não é verdade? E eu li uma frase que tem circulado nas redes aí, dizendo assim: todos nós estamos no mesmo barco. E eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Reflita, todos nós estamos no mesmo barco? O que você pensa sobre essa frase que tem circulado? Bem, eu estive refletindo e a conclusão que eu cheguei foi que não. Nós não estamos no mesmo barco. Existem pessoas que estão numa canoa nesse momento. Outras estão num barco um pouco melhor. Algumas podem estar num navio e outros podem estar num transatlântico, digamos assim. A canoa, ela não representa nenhuma segurança, não é verdade? Enquanto um transatlântico, um navio de cruzeiro, que é uma cidade ali dentro, representa uma grande estrutura e uma grande segurança para aqueles que estão ali dentro, uma maior resistência às tempestades do mar. Então veja bem, nesses dias nós vimos que existem pessoas que são como os trabalhadores autônomos que vão para a rua vender produtos para obter o alimento do dia seguinte, não é verdade? E temos pessoas também outras que são ricos, têm muito dinheiro, que têm dinheiro no banco e está nesse momento mais tranquilo, porque ainda dá para se sustentar e para se manter durante um bom período. Então, por isso eu concluo que não, nós não estamos no mesmo barco. Cada um está no seu próprio barco, na sua própria realidade de vida. Agora, uma é a certeza de que nós estamos, sim, sob a mesma tempestade. A tempestade que assola o mundo nesse momento, ela está sobre todo tipo de barco. E nós sabemos que o navio, por maior que seja a sua estrutura, como nós já acompanhamos no filme Titanic, em que eles construíram uma grande navegação e disseram: este aqui, nem Deus afunda. E a gente sabe o final da história, e a gente sabe que sim, na sua primeira viagem, o Titanic naufragou e muitas pessoas morreram ali naquela embarcação. Então nós chegamos a essa conclusão, que a tempestade está sobre todos nós. Nós não conseguimos prever uma tempestade, não é verdade? A gente pode sair de manhã de casa para o trabalho e de repente vem uma chuva com trovoadas, com ventos fortes na rua. Então nós não podemos prever, ela não avisa, ela é inesperada.
ela não avisa, eu vou chegar tal hora, tal horário, se recolha a sua casa e se prepare. Não, a tempestade ela não avisa, ela chega de repente, de inopino. E muitas vezes nós não sabemos administrar, não é verdade? No texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, eu não vou ler agora, mas você pode ler depois que terminar, onde Jesus havia pregado durante todo o dia, e ele entrou com os discípulos, no barco e disse, passemos a outra margem. E como Jesus estava cansado do trabalho, do dia exaustivo, ele se deitou e dormiu. E de repente veio a tempestade naquele momento. E os discípulos, muitos que estavam ali no barco, juntamente com Jesus, tinham sido pescadores, Então eles sabiam lidar com essas questões do mar. Eles já tinham certas habilidades com aquela realidade. Mas naquele momento ali, eles não foram, o conhecimento, a habilidade deles não foi o suficiente para que eles pudessem contornar a situação. E foi quando então eles acordam Jesus, desesperados, atemorizados, e falam, mestre, o senhor não se importa? Como dissesse, o senhor está aí dormindo e a gente aqui está morrendo, nós não damos conta, nós vamos morrer. E Jesus então, ele se levanta e de uma forma extraordinária, milagrosa, que só ele pode fazer, ele, num comando de voz, o vento e o mar se acalmam. E ali eles passam por aquele sufoco com vida, E interessante que depois Jesus vira para eles e fala, mas vocês são tímidos, vocês não têm fé? Por quê? Porque primeiro Jesus já tinha falado, vamos para o outro lado do rio. Jesus já tinha dado a palavra para eles. Então, eles sabiam que eles tinham um destino certo. O destino deles não era morrer ali afogados, destruídos naquele mar. Então, eles não confiaram naquela palavra que foi dita no início, diante da grande tempestade que eles passaram. E outro fato importante que nós vemos que eles estavam no barco com Jesus, o Filho de Deus, aquele que integrava a Trindade lá no início da criação do universo, que criou todas as coisas, que criou os mares, a terra, criou o céu, criou o homem, com o Criador, aquele que domina sobre tudo. Queridos, como faz diferença quando Jesus está no barco? Quando nós sabemos quem está na nossa vida. Então, o que vai fazer a diferença no momento da tempestade, queridos, não é o tipo de barco que nós estamos, Se é um barco mais sensível, se é um barco mais resistente. O que vai fazer a diferença de fato é quem é que está no meu barco. Jesus está na minha vida. Jesus está no meu barco. Se ele está, queridos, nós sabemos que ele não perde o controle. Por mais que nós não sabemos administrar as situações, Jesus, ele sabe. Ele continua sabendo, ele continua tendo todo o poder, ele continua tendo toda a autoridade. E nós podemos crer e confiar nele. Nós podemos ter paz no momento da tempestade. Como assim ter paz se eu estou apavorado, vou morrer? Naufragar? Queridos, paz não é ausência de tempestade. A paz é passar por a tempestade na certeza que Jesus não perdeu o controle da situação. É passar a tempestade crendo e sabendo que Jesus, o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não perdeu as rédeas da situação. Então, queridos, eu gostaria de deixar conosco nessa noite. Se Jesus estiver no nosso barco, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. E os discípulos, no final daquela experiência que eles tiveram, a gente vê que eles continuaram ainda apavorados, assustados. Eles perguntavam uns para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram admirados de ver o poder de Jesus manifesto ali
naquela tempestade. E por fim, queridos, quando o Senhor nos permite passar pela tempestade, é porque ela tem um caráter pedagógico. Deus tem um propósito. Ele não permite que passemos pelas circunstâncias da vida para morrermos ali no meio, do nada e para nada. Deus, ele tem um propósito para nos ensinar, para fortalecer a nossa fé. Não é para nos destruir, mas é para nos edificar, para nos fortalecer. Queridos, quantas experiências nós temos vivenciado nesses dias. Hoje eu recebi a mensagem de uma irmã, e ela falando de experiências lindas que, como família, eles têm vivido nessa quarentena, nos cultos domésticos diários. Como é maravilhoso saber que nós vamos passar por essa experiência fortalecidos por Jesus, que está presente no nosso barco. Ele faz toda a diferença. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Então, o que nós aprendemos aí não é se estamos numa barquinha ou se estamos num grande navio, mas é se Jesus está lá ou se Jesus não está lá. Essa é a grande diferença. Quero chamar a atenção de vocês agora para um texto, o Salmo 124, no qual refletiremos devocionalmente por poucos instantes também. Depois estaremos orando pela Tereza Bastos, lá em Fortaleza, pelo Emídio e por outros, caso apareça pedido aqui pela nossa internet. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Meus queridos, esse texto é de Davi, é um salmo de Davi, considerado um salmo de romagem, tipo um cântico que eles entoavam para Deus, a Deus, em caminho a Jerusalém. Normalmente as circunstâncias eram adversas e as vitórias vinham, e eles então elaboravam hinos inspirados para poderem adorar a Deus e glorificá-lo com espírito de gratidão. O texto começa dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Como se diz, queridos, ora diga Israel, ou Israel que o diga, está querendo dizer o seguinte: olha, não só eu, não só minha família sabemos disso, mas existe um grande povo que já sabe disso. E se existe um grande povo que já sabe dessa história, que já sabe dessa realidade, então significa que isso já entrou para os anais, já fez uma história. Muita gente sabe e isso ficará registrado, como nós estamos agora vendo esse registro. Muito bem, então o texto diz: ora diga Israel. E aí ele começa a apresentar 4, pelo menos, analogias para descrever a realidade na qual ele estava se reportando, que nós não sabemos qual exatamente, porque Davi passou por muitas dificuldades, por muitos momentos, por muitas circunstâncias muito complicadas. Então nós não sabemos exatamente o que estava na mente, no coração de Davi, quando ele estava cantando esse cântico de vitória, nessa romagem lá para Jerusalém. Nós não sabemos.
Poderíamos até elucubrar algumas, mas não vamos fazer isso agora por uma questão de exiguidade do tempo. Mas, metaforicamente, ele está apresentando 4 figuras para descrever essa sua cruel realidade. A primeira delas, veja bem, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Os homens estavam enfurecidos contra Davi. Essa era a descrição dele para apresentar a realidade a qual ele havia passado, ele havia vivido. Os homens teriam nos engolido vivos, porque levantou-se uma ira tão grande que é como se eles quisessem esganar Davi. Já pensou você não ter, pelo menos conscientemente, feito nada contra alguém? De repente, esse alguém se levanta contra você e quer ver o seu fracasso, a sua derrota, quer ver o seu fim, aquelas antipatias gratuitas. Então, assim era com Davi. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens teriam nos engolido vivos. A gente pode imaginar, será que Davi não estava tentando descrever aquela realidade do confronto dele com o gigante Golias? Quando o gigante olhava para ele e o via como um minúsculo, um ninguém, um ser ninguém, um pirralho ali, e que ele não representaria absolutamente nada, mas com uma ira muito grande no coração, com uma inveja muito grande no coração. Será que Davi não estava descrevendo aquele momento? O que estava no coração de Davi, será que não era aquele confronto? Um pequeno homem diante de um gigante. E ele se vendo na sua impotência, na sua incapacidade de fazer qualquer coisa. Será que não era? Meus queridos, qualquer um de nós está sujeito a se ver diante de um quadro desse, de uma circunstância como essa, e nós nos vermos diante dos gigantes da vida, dos Golias da vida. Já viu aquela expressão, matando um gigante cada dia? Então, será que muitas vezes nós não estamos nos vendo diante desses gigantes, homens irados contra nós, querendo nos engolir vivos? Tal é a antipatia gratuita que eles exalam contra nós. Agora, independentemente do que você possa passar, do que eu possa passar, o que Davi está dizendo assim, aqui é o seguinte: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, eles teriam nos engolido vivos. Mas se não fora o Senhor, mas o Senhor estava com Golias, ou com Davi. Tanto que Davi, na sua impossibilidade, na sua limitação, como que numa facilidade muito grande, em nome do Senhor dos exércitos, ele simplesmente, com uma pedrada na testa, desmorona aquele gigante e se vê livre, e se vê vitorioso. O Deus dos exércitos de Davi é o mesmo Deus
Meu é o mesmo Deus, seu é o nosso Deus, porque o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é eterno, o que Ele era ontem, Ele é hoje e continuará sendo amanhã, porque Ele é eterno, Ele não muda, não existe sombra de variação no Deus de Davi, por isso o Deus dele é o nosso Deus. Então, quando nós partimos para a guerra, os confrontos, em nome do Senhor dos Exércitos, nós teremos a vitória que Davi teve sobre Golias. Então, essa foi a primeira figura, a primeira analogia, a primeira metáfora que ele usou para descrever uma realidade cruel, a qual ele havia vivenciado. A segunda, vamos lá no texto. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então a segunda figura aqui é a figura de um afogamento. Meus queridos, só quem nunca teve experiência nas águas é que não consegue compreender o que Davi está dizendo aqui. Porque, meus queridos, o problema nas águas não é um problema de adestramento no remo, na habilidade de remar, ou habilidade para nadar. O problema não é o nível de força que você tem nos braços. Se seus braços são musculosos, se você tem experiência de natação, o problema não é esse. O problema nas águas é que a força das águas é superior à minha força. Aí você vê essa palavra oportuníssima da Merilã, minha esposa, e os discípulos, será que eles estavam empreendendo uma viagem inaugural ali? Não. Será que foi a primeira aventura que eles estavam fazendo? Que eles não tinham nenhuma experiência com as águas e por isso eles estavam temerosos? Será que é porque eles não sabiam remar? Será que é porque eles não sabiam nadar? Não. É porque eles tinham consciência de que a força das águas era uma força superior à capacidade que eles tinham para remar ou para nadar. E por causa disso, eles estavam num iminente perigo. Por isso é que eles foram lá e acordaram Jesus. E disseram: Senhor, não se te dá que perecemos. O Senhor não percebe que nós estamos afundando e vamos morrer todo mundo? Foi por isso, porque eles tinham consciência do perigo, da força das águas. Quando as águas se revoltam, não é suficiente o treinamento do remo, não é suficiente a capacidade de nadar. É preciso uma intervenção maior, superior, mais forte. É preciso de uma força superior à força das águas revoltas. Meus queridos, tentar se salvar em meio à turbulência das águas revoltas é como tentar te levantar ou levantar a si próprio puxando os seus próprios cabelos. É inócuo. Não adianta. É bobagem. Então, meus queridos,
Davi está dizendo: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então as águas teriam transbordado sobre nós e nós teríamos morrido afogados todos. Qual a tempestade que você está enfrentando? O que é que representa uma tempestade para você? E nela você se vê na sua mais absoluta impotência e incapacidade. Qual é? O que está representando para você um mar revolto? E você, quanto mais dá de braçada, mais você se afunda. E quanto mais se afunda, mais se afoga também. O que é? Independentemente do que decifrou a sua mente agora, independentemente do que descreveu a sua mente agora nesse momento, eu quero dizer para você uma coisa, que Davi diz: se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, se o Senhor não estivesse nesse negócio, se é uma condicional, como que dizendo, o Senhor, Ele estava comigo, Ele estava comigo. Por causa disso, é que eu não me afundei, nem me afoguei. Por causa disso, o Senhor quis provar para o homem que Ele é Deus, que Ele é superior e que com Ele não se brinca. Por isso que, quando desafiaram em relação à perfeição do Titanic, dizendo esse nem Deus afunda, acabou afundando todo mundo. Por isso, porque com Deus não se brinca. A terceira figura, meus queridos, que Davi apresenta metaforicamente para descrever uma realidade cruel que ele havia vivido, está no verso 6. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Que figura é essa? É de predadores famintos, é de hienas famintas, é de leões famintos, é de wild dogs famintos, querendo estraçalhá-lo, querendo devorá-lo vivo. O leão, depois que trava as suas presas na jugular de uma vítima, ele espera até que morra, para depois devorar. As hienas não fazem assim. Os wild dogs, os chamados cachorros do mato, também não fazem assim. Eles começam a devorar antes mesmo que as vítimas, as presas morram. Então a figura que Davi quer apresentar aqui é de predadores ferozes, indomáveis e famintos. E aí ele diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A gente se reporta a Daniel na cova dos leões. Se não for o Senhor ali, na cova dos leões, em segundos, Daniel teria se transformado em ração dos leões. Porque ali na cova dos leões não existia a mínima possibilidade de salvamento.
a mínima possibilidade. Primeiro, pela própria disposição da cova, que ela era oval assim, não tinha nenhuma possibilidade de Daniel escalar e sair por cima. Porque por cima era por onde as pessoas alimentavam os leões. E por baixo uma outra porta por onde os leões entravam e saíam. Segundo, Daniel não tinha a mínima capacidade de disputar forças com os leões. Daniel não era, humanamente falando, páreo para os leões. Terceiro, não adiantava Daniel gritar por socorro, porque não havia nenhuma possibilidade de alguém salvá-lo naquele momento. Então, por vários motivos, Daniel seria em segundos ração dos leões. Em segundos. Mas como o Senhor estava com ele ali, então ele saiu de lá, são e salvo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então Daniel teria se transformado em alimento dos leões em segundos, em segundos, em segundos. Mas o Senhor estava com Daniel. O que é que quer te devorar, meu querido? O que é que quer te estraçalhar? O que é? Qual a circunstância que quer dilacerar você? Como o predador dilacera a sua presa? O que é? Independentemente do que possa ser, a diferença, a grande diferença, é se o Senhor está ou não está com você. Porque se Ele estiver do seu lado, Brasília que diga, o Brasil que diga, o mundo que diga, você verá a salvação, o salvamento, e você contará a história. E por último, queridos, para nós estarmos orando, a quarta metáfora, a quarta analogia, a quarta comparação para Davi descrever a sua realidade cruel. Veja bem, está no verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. A figura agora é do sapatinho de pelúcia. A figura agora é da sutileza. Da sutileza. Da capciosidade. Aquilo que chega de mansinho, com cara boa, com cara bonita, com aparência de coisa boa. Porque não se pega um passarinho colocando comida de cavalo, de boi, de vaca. Pega-se passarinho colocando no laço comida de passarinho. Comida que ele gosta, para atraí-lo. E quando ele está debaixo da arapuca desarma, quando ele pisar no laço, o laço o envolve e ele está preso. E Davi está dizendo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então o laço teria me laçado. Mas porque ele estava do meu lado, então quebrou-se o laço.
e nós escapamos. Então, meu querido, seja na ira dos homens, seja no afogamento das águas, seja na força dos predadores, ou na sutileza do laço do passarinheiro. A grande diferença é: o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Essa é a grande diferença. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo no Brasil e no mundo onde todas essas figuras poderiam descrever a realidade de algumas pessoas em Brasília, no Brasil e no mundo. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eu quero convocar você agora para que, em nome de Jesus, nós oremos, nós intercedamos por nós mesmos, pela nossa nação, pelos nossos governantes e pelo mundo, na certeza de que o Senhor, assim como já tem feito, fará intervenções sobrenaturais. Sobrenaturais. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, nós iremos dizer amanhã: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, a minha família que diga, Brasília que diga, Brasil que diga, meus irmãos que digam, meus familiares, todos que digam. E aqui estamos nós, são e salvos, livres, para a glória do Senhor. Nós vamos colocar duas pessoas agora que estão sintonizadas conosco, cujas famílias estão sintonizadas conosco agora. Uma é pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Emídio, aqui em Brasília, inclusive relativamente próximo à minha residência. E a outra pessoa é a nossa irmã Tereza, mãe de um pastor amigo meu lá em Macapá, o pastor Romilson, da igreja presbiteriana Peniel, lá na capital de Macapá. E vamos estar intercedendo também por muitos outros irmãos lá em Santarém e muitos outros lugares que estão conosco agora, na certeza de que o Senhor fará intervenção sobrenatural. Vamos orar. Se você tiver como orar agora, vamos orar juntamente conosco. Deus, eu oro agora a favor da Tereza e a favor do Emídio, e juntamente com ele a favor de todos os demais que especificamente estão acometidos pelo vírus, do coronavírus, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós queremos contar a história, assim como Israel podia contar a história de Davi. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus, levanta. Nós queremos fazer como os discípulos fizeram com Jesus naquele barco. Não se te dá que perecemos. Nós queremos acordar Jesus do seu sono, incomodá-lo agora como povo de Deus, porque nós temos certeza absoluta de que o Senhor Jesus não se incomoda quando nós o incomodamos. Ele não se importa quando nós o incomodamos. Ele gosta quando nós o incomodamos. Por isso, nesse momento, nós o incomodamos e dizemos: Senhor, venha a nosso favor, venha a favor dessas vidas, venha a favor do Brasil, e venha a favor da Itália, venha a favor da Espanha, venha a favor dos Estados Unidos, venha a favor da Europa inteira,
da França, em nome de Jesus, da Europa e da América, venha a favor das nações. Nós oramos, ó Deus, na plena certeza de que o Senhor se importa conosco. E que a nossa simples oração, nosso simples clamor, sobe aos teus ouvidos. Nós temos certeza disso. E nós oramos no eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Nome perante o qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor. É Senhor, Ele quem manda. Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.